Melanie Klein foi uma psicanalista judaica vienense altamente criativa e original, que descobriu Freud aos 32 anos e dedicou sua vida a enriquecer seu trabalho de forma intrigante e valiosa. Nascida em 1882, Klein foi impedida por seu pai de seguir o desejo de se tornar médica e foi empurrada por sua família para um casamento sem amor com um homem grosseiro e desagradável, com quem não tinha nada em comum. Ela estava entediada, sexualmente frustrada e mentalmente abalada. A psicanálise a salvou. Ela deixou o marido, leu tudo o que pôde, assistiu a palestras e começou a publicar seus próprios artigos. Logo se afastou de Freud, numa área que a maioria dos outros analistas havia negligenciado, a análise de crianças. Freud era muito cético quanto à possibilidade de crianças serem analisadas adequadamente, pois acreditava que suas mentes eram pouco desenvolvidas para permitir uma perspectiva sobre o inconsciente. Mas Klein argumentou que um analista poderia obter uma visão útil do mundo interior da criança, estudando como ela brincava com brinquedos. Ela, então, equipou sua sala de consulta com pequenas figuras e locomotivas, estabeleceu-se como psicanalista primeiro em Berlim e depois em Londres, onde chegou em 1926 e permaneceu pelo resto de sua vida. Em seu trabalho com crianças, Melanie Klein queria entender como os seres humanos evoluíam dos impulsos primitivos de busca de prazer da infância para os estados mais maduros da vida adulta. E, em particular, ela queria saber o que poderia atrapalhar essa jornada, dando origem às adaptações neuróticas dos adultos. Em seu livro de 1932, A Psicanálise de Crianças, ela descreve a dificuldade da situação do jovem infante. Pequeno, à mercê dos adultos, incapaz de compreender o que está acontecendo, o infante, segundo Klein, não entende que as pessoas ao seu redor são, infelizmente, indivíduos com suas próprias realidades e pontos de vista independentes. Nas primeiras semanas, a mãe nem sequer é uma mãe para a criança. Ela é, no cerne das teorias de Melanie Klein, apenas um par de seios que aparece e desaparece com uma aleatoriedade imprevisível e dolorosa. Em relação a essa mãe, todas as experiências do bebê são momentos de dor intensa seguidos por prazer igualmente intenso. Quando o seio está presente e o leite flui, uma calma primordial e satisfação descem sobre o bebê. Ele é inundado por sentimentos de bem-estar, gratidão e ternura, sentimentos que na vida adulta estarão associados ao momento em que o seio continua a desempenhar um papel notável para muitos. Mas quando o seio está ausente, por qualquer motivo, o bebê fica faminto, enfurecido, aterrorizado e vingativo. Isso, pensava Klein, leva o bebê a adotar um mecanismo de defesa primitivo contra o que seria de outra forma uma ansiedade intolerável. O bebê divide a mãe em dois seios muito diferentes, um bom e um mau. O seio mau é odiado com paixão. O bebê quer morder, ferir e destruir esse objeto de frustração profana. Mas o seio bom é reverenciado com igual intensidade, embora mais benigna. Com o tempo, num desenvolvimento saudável, essa divisão se cura. A criança gradualmente percebe que, na verdade, não existe um seio totalmente bom nem totalmente mau. Ambos pertencem a uma mãe, que é uma mistura perplexa de aspectos positivos e negativos, uma fonte de prazer e frustração, alegria e sofrimento. A criança descobre uma ideia-chave na psicanálise kleiniana, o conceito de ambivalência. Ser capaz de sentir ambivalência por alguém é, para os kleinianos, uma enorme conquista psicológica e o primeiro marco no caminho da verdadeira maturidade. Mas isso não é inevitável nem garantido. Apenas lentamente uma criança saudável pode compreender a distinção crucial entre intenção e efeito, entre o que a mãe pode ter desejado para ela e o que a criança pode ter sentido em suas mãos. Mesmo assim, essas reações psicológicas complexas pertencem a uma fase que Klein chamou de posição depressiva, um momento de sobriedade e melancolia, quando a criança em crescimento absorve inconscientemente a ideia de que a realidade é mais complicada e menos moralmente clara do que jamais havia imaginado. A mãe e outras pessoas em geral não podem ser julgadas por cada contratempo. Nada é totalmente puro ou totalmente maligno. As coisas são uma mistura perplexa, pensada e provada do bem e do mal. Isso é difícil de aceitar. E para Klein, explica o olhar sério e distante que às vezes aparece nos olhos das crianças durante devaneios. Esses pequenos seres parecem estranhamente sábios e graves nesses momentos. Estão, em algum lugar profundo, começando a entender a ambiguidade moral do mundo adulto real. Infelizmente, na análise de Klein, nem todos alcançam a posição depressiva. Alguns ficam presos no modo de divisão primitiva que ela chamou de posição paranoide-esquizoide. Por muitos anos, até mesmo na vida adulta, essas pessoas infelizes se veem incapazes de tolerar a menor ambivalência. Elas querem preservar o senso de sua própria inocência e precisam ou odiar ou amar. Procuram bodes expiatórios ou idealizam. Nos relacionamentos, se apaixonam violentamente e então, em algum momento inevitável em que o parceiro os decepciona de alguma forma, mudam abruptamente e se tornam incapazes de sentir qualquer coisa.
Esses infelizes tendem a passar de candidato em candidato, sempre buscando uma visão de satisfação completa, bondade total que é repetidamente violada por um erro involuntário do parceiro. Não precisamos acreditar na verdade literal de todas as partes das teorias de Melanie Klein para ver que elas têm valor como uma representação incomum, mas útil do que significa ser verdadeiramente adulto. O impulso de reduzir as pessoas ao que podem fazer por nós, nos dar leite, nos dar dinheiro, nos manter felizes, em vez de vê-las como são em si mesmas, ou seja, seres multifacetados, pode ser dolorosamente observado na vida emocional em geral. Com a ajuda de Melanie Klein, aprendemos que aceitar a natureza ambivalente e complexa de todos os relacionamentos faz parte do processo de amadurecimento, uma tarefa que nunca está totalmente concluída e que provavelmente nos deixará um pouco tristes.